Gustavo, você apresenta o pessoal aí, porque talvez pode ter pessoas novas hoje, né? Que não te conhecem. Vamos lá, meu nome é Gustavo, meu pai está falando, muito cristão. Quê? E tá me ouvindo direitinho? Ah, acho que era no celular, pode falar. Como, graças a Deus por isso. Sou formado em economia, trabalho na área financeira, com planejamento financeiro, investimentos, a montagem de portfólio, planejamento de risco, enfim. Trabalhei na área financeira em várias frentes e recebi esse convite aí para a gente estar falando sobre planejamento financeiro, sucesso financeiro à luz da palavra de Deus. Aceitei de bom grado, a gente começou a semana passada, o papo rendeu, né? Deu tempo de terminar, a gente está aqui para terminar hoje, é isso aí. Vamos lá. Pessoal, para quem não sabe, né, me chamo Thalita, né, a dona da página aqui. Sempre tô postando alguma coisa. Minha carinha não me é estranha, mas me chamo Thalita, também sou economista. E eu creio que vai edificar muito a vida das pessoas esse assunto, porque a Bíblia é um manual de sabedoria também, né? Provérbios é um grande livro de sabedoria. A gente vai trazer bastante conhecimento de provérbios, né? A gente vai pegar outros livros também para a gente poder comentar hoje. Mas é como o Gustavo mesmo falou, mas eu vou pegar a frase dele, né? Ele fala que todos os livros, você já leu? Seriam todos ou a maioria? Todos. Eu já li. Todos que ele já leu, mas eu tenho certeza que foi muito, viu, gente? Pega o ensinamento da Bíblia, né? E colocam nos livros atuais, que são de economia. Então, a gente está estudando a mais pura sabedoria, que é a palavra de Deus. Então, que Deus possa nos iluminar, né, hoje, eu e Gustavo, possa usar nossa boca para falar da palavra dele, que ele seja honrado e glorificado nesse momento, em nome de Jesus. Então, vamos dar início, né? Ó, na última live a gente falou sobre 4 pecados que minam a nossa vida financeira, né? O primeiro é o pecado da pressa. O segundo, o pecado da avareza. O terceiro, a falta de prazer no trabalho. O quarto, a ira contra a riqueza. E hoje nós vamos falar um pouco de cobiça, de inveja, de preguiça e de orgulho. Como que esses pecados podem minar a nossa vida financeira. Então vamos lá em Provérbios, começar com ele, né? O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Então explica pra gente um pouco, Gustavo, sobre a inveja. Então, a inveja, né? Nos 10 mandamentos, né? O Senhor, nos 10 mandamentos que Deus deixou aí no Velho Testamento, para eles e para a gente também, né? Hoje, atualmente, ele fala sobre a cobiça, né? E basicamente o que é a cobiça? A cobiça é quando eu estou desejando algo que não é meu, né? Algo que é do meu próximo. E a inveja, ela é similar à cobiça, né? Como a gente sabe, só que ela é um pouco pior, né? Porque a inveja, além de eu desejar algo que não é meu, eu estou me incomodando por algo que alguém conquistou, ou algo que alguém tem. E a gente nem precisa falar que isso é uma coisa muito ruim, muito feia, né? Então, a inveja, o principal ponto aí do pecado da inveja, na busca pelo sucesso financeiro, e aí também é um conceito de vida, né? É que quando o invejoso, tanto a pessoa que cobiça quanto o invejoso, eles tiram o foco, né, daquilo que realmente importa para eles, que é trabalhar, produzir, estudar, enfim, seja lá o que for. E eles começam a se importar mais, ou prestar mais atenção daquilo que não é deles, daquilo que é dos outros. Então eles perdem tempo com coisas improdutivas. Então o resultado do pecado da inveja é ser improdutivo. Por quê? Porque você vai focar tanto naquilo que os outros têm, ou naquilo que os outros estão conquistando, e você não foca naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode conquistar. Entendeu? E ainda se incomoda com isso, né? Deseja que outra pessoa não conquista, faz pouco caso, né? Ah, fulano comprou um carro novo, né? Nossa, é um carro feio, nem é tão bom assim. Né? Tá Então isso doido é pra uma coisa. comprar. É, Tá doido pra ter um. Hoje em dia a gente pode... eu vejo que é algo constante, né? Que o pessoal fala é sobre as redes sociais, né?
As pessoas geralmente olham nas redes sociais e se espelham em pessoas, né, naquilo que elas fazem ou naquilo que elas têm. Mas a gente tem que olhar para nós, né? Assim, dar graças a Deus por aquilo que as pessoas têm, mas procurar saber o que que Deus quer de nós, né? Qual que é o propósito dele na nossa vida. Eu falo sobre essas redes sociais porque muita gente, assim, primeiro que as pessoas às vezes costumam postar, né, mostrar ser o que elas não são, e aí a outra pessoa que tá lá vendo, ela tá com inveja daquilo que a pessoa tem, mas a pessoa tá fingindo que tem, é uma confusão danada, né? É. Pior Então, tem nas redes sociais, né? e assim, eu vejo a inveja e a cobiça como uma falta de proximidade mesmo de Deus, sabe? Uma falta de comunhão. Porque quando a gente entende que Deus tem um propósito para cada um, né? Por exemplo, uns foram chamados para ser mestres, outros para pastores, outros. Aí vai, né? Agora tem um monte de profissão, né? Um monte. Você vai prestar vestibular, você nem sabe mais o que você vai fazer, meu Deus. É muito Vai. complicado. Mas a falta de proximidade, a falta de comunhão, de oração, de leitura da palavra, faz com que a gente às vezes queira ser coisa que Deus não chamou a gente para ser. E aí, igual o Gustavo falou, né? A gente vai perder tempo querendo ser aquilo que a gente não é, ou querendo que o outro não tenha aquilo que tem, enfim, né? Aquela confusão mental, aquela perda de tempo mesmo com pensamentos inúteis, e a gente não vai fazer e nem correr atrás daquilo que realmente Deus reservou pra gente. Exatamente. E Tem deixa eu até. só. Pode falar. Só terminar aqui, que eu tava. Foi até uma coisa que aconteceu comigo hoje. Eu tava vendo ali jornal antes de começar a live. E aí tava falando sobre a Polícia Federal, que foi atrás de um pessoal que tava fazendo licitação fraudulenta, enfim. E daí, assim, eu tava estudando para concurso, né? Não da Polícia Federal, mas da Polícia Federal eu já pensei também, porque tem a área lá pra gente, né, que é economista, como investigador. E aí eu pensei assim, nossa Deus, é tão bonito, né, ser Polícia Federal? Chique, né? Aí, aí, na mesma hora eu pensei assim, oh meu Deus, tipo assim, abençoa essa pessoa aí pra ela, no cargo dela, porque eu sei que é isso, que não é isso que o Senhor quer pra mim, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado, assim, né? É claro que eu tava olhando na posição que até então, mais cedo, né? Há 1 ano, 2 anos atrás, eu pensava em estar lá. Eu não estou, mas não é porque eu não tenho capacidade, não acho que é isso, mas é por um propósito de Deus mesmo na minha vida que não é esse, entendeu? Não é de ser policial federal. Apesar de ser maravilhoso. Se Deus quisesse, né, eu tava aí. Mas é isso, sabe? É olhar para o outro e ver assim, olha, Deus não me quer, eu tô dando um exemplo meu, né? Deus não me quer como Polícia Federal. Mas como ele me quer e como eu posso servir da melhor forma possível naquilo que ele me chamou para ser, entendeu? Porque às vezes a gente fica olhando também, igual no caso do Polícia Federal, que eu tô falando, né? É o caso que eu trouxe aqui. A gente olha para o policial, eu tava olhando para o status dele, porque ele estudou muito para ser delegado de polícia, que é fora de série, tanto que ele teve que estudar, então eu sabe, já coloco ele lá em cima, assim, nesse patamar, porque eu sei o tanto que teve esforço dele ali para passar. Mas a gente não olha também o outro lado, né? O tanto de trabalho que ele tem, o tanto de pressão que ele tem, né? E isso eu tô falando de forma geral também. A gente olha só a parte bonita, né? A gente não sabe o que, que o outro tá passando, o que, que o outro teve que ralar para conquistar, essas coisas, né? Exatamente. A gente só fica sabendo do chocolate, né? Mas lá o cara que panhou o cacau, que produziu, que colheu, a gente nunca fica sabendo desse lado da história, não. Mas é interessante também que uma coisa que você falou é que isso influencia diretamente no nosso comportamento, né? E a inveja, né, não quer dizer que fulano é invejoso, fulano é uma pessoa ruim. Gente, todo mundo está sujeito a isso. Todo mundo está sujeito a sentir inveja uma hora, entendeu? Às vezes é algo que você quer muito e você vê alguém conquistando e você se julga melhor, porque a gente tem essa mania também, né, de se julgar melhor do que os outros, às vezes, em determinados assuntos. Então a gente está sujeito a isso, a gente não pode se entregar a isso. Mas é interessante porque, no caso, o nosso tempo agora, a nossa geração, a geração da internet, né, das redes sociais, a gente está exposto o tempo inteiro, né? 100% do nosso tempo, nosso dia, a gente está exposto. É a vida Porque, dos outros, né? Que antigamente não tinha muito disso, né? Antigamente a exatamente, comparação era um pouco menor. Eu creio, né?
Exatamente, até a percepção de desigualdade era menor. Não que a desigualdade era menor, acredito que era até maior, porque a gente nós tivemos um avanço muito bom em questão de renda, desenvolvimento humano. Mas a percepção da desigualdade era maior, porque a gente tinha ciência do que acontecia no nosso bairro, na nossa cidade, olha aí. Hoje em dia, com a internet, a gente sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, nos rincões lá do estado, do país. Então a gente tem uma percepção de desigualdade muito maior. E quanto mais a gente vê na internet, nas redes sociais, porque no Instagram, ninguém é triste no Instagram, né? Todo mundo é feliz. Todo mundo só posta viagens, roupas, enfim, todo mundo é sorridente. E a gente acaba achando, isso é verdade. Tem muito adolescente, por exemplo, que acaba vendo essas influenciadoras aí, todo dia fazendo videozinho, não sei o que lá e tudo mais. A pessoa acha que aquilo ali é uma vida real, gente. Aquilo não é uma vida real. Aquilo ali é internet, são vídeos. O Instagram e o Facebook, mas eu falo mais no Instagram porque eu acho que é o que as pessoas mais utilizam hoje. As pessoas só postam as coisas boas, né? E isso acaba aumentando, assim, aumentando não, isso acaba gerando uma certa, uma sensação como que eu posso falar, de frustração, porque entre aquele eu que eu queria ser, que eu quero ser, comparado com alguém que eu acho que é aquilo, mas não é. E aí eu acabo sentindo inveja, eu acabo me sentindo menor do que os outros e tudo mais. Então a gente tem que saber decifrar esses fenômenos que acontecem aí no nosso dia a dia, como isso influencia na nossa vida, porque as redes sociais têm uma influência muito grande, sim, na nossa maneira de pensar, de ver. Às vezes a gente tá triste, né? Entra no Instagram, vê aquele tanto de foto de gente bonita lá, sorrindo lá na praia e tudo mais. Você fala assim, caramba, todo mundo é rico e feliz, só eu que sou pobre e infeliz. E não é assim, não. Pois E é. vale também, Thalita, para não estender muito esse assunto aí, porque tem muita coisa para a gente falar, mas no livro de Mateus, tem aquela parábola do proprietário da vinha, né? Que decide pagar para os proprietários que trabalharam menos a mesma quantia que foi acordada, né? Então, os que trabalharam mais ganharam o mesmo tanto que os que trabalhavam menos, né? Que trabalharam menos. Uhum. E porque foi aquilo que ele tinha acordado com eles lá no início, né? E a gente viu que os que trabalharam mais não gostaram, né? Eles reclamaram, foram questionar o proprietário da vinha, né? E ele fala assim, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu, ou é mau o teu olho porque sou um homem bom? Está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 15. Então a gente fica aí reclamando, reparando na vida do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso colega, aquilo que ele tem, aquilo que ele não tem, aquilo que ele conquista, aquilo que ele não conquistou, e ficar se importando com isso é futilidade, né? Vamos cuidar do nosso, correr atrás do nosso, porque tudo acontece no tempo de Deus, e se a gente correr atrás também, porque Deus não abençoa o preguiçoso, não. Bom, e agora a gente vai falar desse pecado, Da que é o preguiça. pecado da preguiça. Então, se você se encaixa nele, vamos sair dele agora. Lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 15, diz assim: a preguiça faz cair em sono profundo e o ocioso, desculpa, padecerá fome. Então, é aquela pessoa que quer ganhar tudo de mão beijada, né? Na verdade, não quer trabalhar, não quer se esforçar para conseguir o pão de cada dia, né? Exato, eu até costumo falar isso, que tem muita gente que quer viver assim como o povo de Israel vivia lá no deserto, né? Que quer que Deus manda maná todo dia e fica sentadinho no sofá assistindo Netflix, aquela série legal. Quer que Deus pague as contas todo mês, pague a conta de água, luz, quer que a compra chega, né? A comida chega em casa todo início de mês, mas não quer se esforçar por isso. Sabe aquele jargão que tem no meio cristão que é assim, tá na mão de Deus? Sabe? E realmente a gente tem que colocar na mão de Deus, é óbvio, né? A gente tem que colocar tudo na mão do Senhor. Só que antes de colocar as coisas na mão do Senhor, ou depois de colocar as coisas na mão do Senhor, a gente tem que agir, né? Não é falar assim, Senhor, eu preciso de um emprego, tá nas suas mãos. Aí eu fico o dia inteiro sentado, não entrego um currículo, não estudo, não vou aprimorar, não vou estudar, enfim, não vou fazer nada produtivo. O emprego não vai bater na porta da sua casa, né? Você tem que correr atrás. A questão do... Acho que você até pode falar isso de novo. Você lembra que você comentou na última live sobre a questão do emprego? Que as pessoas achavam que
acham, às vezes, que o emprego é algo ruim porque acreditam que Adão começou a trabalhar só depois da queda. Ah, sim, é importante falar isso, né? Que a gente fala que, a gente falou lá na primeira live que muito dos nossos a gente carrega uma série de equívocos, né, de interpretações erradas que as pessoas fazem de algumas passagens bíblicas e carrega isso para a alma, né, ainda mais se for relacionado à preguiça, à ganância, né, aí que a pessoa pega isso, né, com força, né, mas é porque muitas pessoas relacionam lá em Gênesis, quando Adão peca, né, e a partir daí Deus fala que ele teria que trabalhar para ele conseguir viver, a partir de então ele teria que trabalhar para viver, né? Que Deus não ia prover mais da forma que ele provia para ele anteriormente. Ele teria que viver do suor do seu rosto, do seu trabalho. Então muitas pessoas ligam isso a o trabalho que Adão teve que fazer, né? Que é a ordenança de Deus, com o pecado. Então quer dizer, o pecado, o trabalho foi um castigo pelo pecado, né? De Adão e Eva. E, na verdade, não. Por quê? Porque antes de Adão pecar, antes de Eva pecar, eles já trabalhavam, né? Deus não ordenou para eles uma série de coisas, não mandou ele dar nome para os animais, ele não tinha que administrar o jardim do Éden, ele tinha trabalho demais, né, por sinal. Então, mais uma interpretação errada que tem aí, né? Da galera que fala que o trabalho o trabalho é um castigo. Não. O trabalho não é um castigo. Pelo contrário, o trabalho é uma das coisas mais preciosas que você tem, porque sem trabalho você não tem condição de cuidar da sua família, nem de você mesmo. Sem trabalho você não vai fazer nada, né? A não ser que você vive de alguma pensão do governo. É, verdade. Não, e se falando de pensão de governo, tem gente que nem precisa estar ganhando pensão, mas enfim. Lá em Nossa. Provérbios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: o que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. Ou seja, né, a gente tem que batalhar, né, para aquele propósito que Deus, né, tem para nós, né, aquilo que Ele mostrou para a gente. E trabalhar, a gente fala de trabalho também, claro, na vida financeira, mas também na obra de Deus. A gente não pode se esquecer disso, né? Porque a obra precisa avançar, né? A gente precisa evangelizar, levar a palavra de Deus. E isso é um trabalho também, né? Isso é uma obrigação nossa. Lá em Provérbios também diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época de colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar aí deitado, preguiçoso? Não se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como homem armado. Então, olha como que vai ser, né, assim, o futuro aqui, né, da vida do preguiçoso, né? É aquela vida de escassez mesmo, né? Em que ele não vai ter nada. E aí, igual você falou, você falou assim, ó, o emprego não bate na sua porta. Então, você tem que ou estudar, ou procurar um emprego, enfim. E aí, a pessoa, nesse caso aí, a pessoa não tá procurando emprego, nem tá se esforçando para estudar. Então vai chegar um tempo que mesmo se ela bater na porta do emprego, eles não vão aceitar mais. Está desatualizada, né? Tudo muda o tempo inteiro, né? É interessante também esse versículo que você leu aí, né? É a descrição que Salomão faz do preguiçoso, né? Olha, ele fala coisas fortes aí, né? Então, olha lá, o preguiçoso, ele é um sujeito que arruma qualquer desculpa para não trabalhar. E todo mundo, gente, todo mundo conhece gente assim. Todo mundo conhece aquela pessoa que arranja qualquer desculpa para não fazer nada, para não trabalhar, para não lavar uma vasilha, para não, enfim, varrer uma casa. A pessoa bota a culpa no governo, na prefeita, no prefeito, no governador, no presidente, no clima, não, tá muito quente. Aí depois, não, tá muito frio. Ah, não, tá chovendo, tô com preguiça. A pessoa coloca desculpa em tudo, mas ela não consegue enxergar que o erro está nela. É igual a tartaruga, né? Tem um outro livro que eu li também que faz uma correlação, uma comparação com a tartaruga, que a tartaruga carrega lá o casco nas costas. O preguiçoso é igual a tartaruga. Ele sempre está olhando o erro de todo mundo, ele sempre está inventando desculpa para qualquer conflito, né? Para qualquer coisa. E onde ele vai, ele não dá certo. Por quê? Porque ele é preguiçoso, ele não está disposto a trabalhar, a meter a mão na massa, enfim. Ajudar o próximo.
Exato, ele não percebe que é ele que está carregando lá aquela carapaça atrás, aquela carcaça atrás, igual a tartaruga carrega, por onde ele vai. Então, o que ele tem que fazer? Tem que deixar de ser preguiçoso. Então, ó, o preguiçoso é aquela pessoa. Outra coisa do preguiçoso que é importante falar também, que todo mundo conhece gente assim, que é legal falar, é que o preguiçoso, ele acaba sendo um peso para a família. Sabe aquele familiar preguiçoso que você tem? Sabe? Todo mundo tem um, né? Aquela pessoa que só pede dinheiro emprestado, ou se não, aquela pessoa que nunca quer trabalhar. Você até oferece trabalho para ela, tipo, eu entrego o seu currículo lá, a pessoa, mas é que. Ou aquela pessoa que sempre está dentro de casa, ou está próximo, e sempre quer, aquele famoso, né? É sempre o vinde a mim, mas ele nunca quer fazer nada por ninguém, né? E se você não faz o que ele quer, ele acha um absurdo, ele acha que você é a pior pessoa do mundo. Então, o preguiçoso é uma pessoa muito complicada, a gente tem que saber lidar com É. Na verdade, o preguiçoso devia deixar esse pecado de lado, né? Na verdade, facilitar mais. A gente não se atenta, né, Thalita, que a gente, o ser humano, né, nós tendemos a dar mais importância àquelas coisas que são grandiosas, né, que têm um impacto muito grande na nossa vida. E, na verdade, da mesma forma que o adultério é pecado, que a fornicação é pecado, o roubo, o assassinato é pecado, a preguiça também é um pecado, assim como a mentira, a inveja. E você vai para o inferno, se você não se arrepender, você vai para o inferno tanto pela fornicação quanto pela preguiça também. É pecado da mesma maneira. Então é muito sério. É uma coisa muito habitual no nosso dia a dia, mas é muito sério. A gente brinca, né? Mas é uma coisa muito séria mesmo. É um pecado. Igual você falou, assim, é muito habitual, né? Então a gente tem que cortar os maus hábitos, né? Às vezes a gente vai ter que cortar aos pouquinhos, né? Dependendo, não sei, da pessoa. Mas a gente tem que cortar. Nem que seja aos pouquinhos, até chegar uma hora que você não vai fazer isso mais, você não vai pecar mais naquilo. Ou seja, de uma vez por todas, sendo bem extremo mesmo, né? Cada um vai lidar de uma forma, né? Mas o importante é a gente tentar melhorar nisso, né? Não deixar que a preguiça seja um hábito da gente. Igual você falou também, dessa questão de... Não é só o trabalho, aquele que é remunerado fora de sua casa, né? Mas lavar uma vasilha, ajudar na casa, ajudar na obra de Deus, essas coisas, né? Que a gente também não pode ter preguiça. Está disposto, né? E por preguiçoso aí, se alguém que está ouvindo ou que vai ouvir esse vídeo, essa live ou podcast, uma maneira da gente combater a preguiça é se planejando. Eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa extremamente planejada. Eu planejo o meu dia, meus horários, e quando você faz isso, quando você lê e visualiza isso, sua vida planejada, você se sente mais disposto a cumprir aquelas tarefas ali. Porque se você deixar só na cabeça, sabe, olha, tal hora eu vou fazer isso e tal. Não, a preguiça bate, você fica em casa, hora tá muito quente, hora tá muito frio, hora tá chovendo, né? Então, quando você anota, você tem um senso de responsabilidade com aquilo que você anotou. Então, se planeja, defina prazos, defina horário para as coisas que você vai fazer no seu dia a dia, né? Sei lá, as metas que você tem na sua vida de desenvolvimento profissional, pessoal, eclesiástico, né? Na igreja, no seu ministério. Se planeje. Planejar, se você começar a se planejar, automaticamente você começa a ter disciplina. Então, é um bom remédio contra a preguiça. Isso é verdade. Uma outra dica também que é válida de dar sobre essa questão do planejamento de anotar o que você tem que fazer, é assim que você fizer aquilo, dá um xizinho ou um okzinho, sabe? Como é que chama esse negocinho aqui? É tipo um ok, né? Um Vzinho, assim, né? Porque também tem essa questão aí que você falou, de questão de planejamento e tudo, mas aí quando você dá o ok, você se sente mais... Qual que seria a palavra? Eficiente, digamos assim. Não sei a palavra direito, não. Mas eu sei que aquilo ali, de você marcar sempre, e depois no final do dia você vê que você fez tudo que é aquilo que você se propôs a fazer, te dá um certo... Seria um sentimento bom, assim, pro cérebro, sabe? Não sei explicar de forma psicológica, não, mas é isso que psicólogos falam. É isso aí. Agora, por último, vem o pecado do orgulho. Lá em Provérbios 18:12 diz que antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quer falar um pouquinho de orgulho pra gente começar?
Então, o orgulho, né? O orgulho também é uma coisa que a gente, para quem assistiu aí, vai assistir os dois vídeos, aí, você percebe que um pecado leva ao outro, né? Eu sou só orgulhoso, eu sou só preguiçoso. Não. O preguiçoso tende a ser orgulhoso, né? Porque ele não reconhece essa preguiça. Então, o orgulho é aquela pessoa que se acha melhor do que o outro, né? Você acha melhor, acha que faz alguma coisa melhor do que o outro, às vezes até faz. Só que quando tem um orgulho, aí vira uma coisa ruim. Por quê? Porque você diminui outras pessoas, né? O pior de tudo, sabe o que é? O pior de tudo é aquela pessoa que mal começou a crescer ou mal conseguiu alguma coisa e ele já acha que ele é a última bolacha do pacote, né? Ele já, não, eu sou o cara e tudo mais. Enfim, então, isso é uma coisa muito complicada, né? A Bíblia fala aqui, ó, que o orgulho precede a queda e que todo monte será derrubado. Então, não precisa nem falar, uma pessoa orgulhosa, ninguém quer estar perto de uma pessoa orgulhosa, né? Ninguém consegue trabalhar com uma pessoa orgulhosa. Imagina um chefe orgulhoso. Que Aquele acha chefe que não melhor, é. né, que o outro. Imagina um chefe orgulhoso, uma pessoa que não admite quando erra, uma pessoa que não assume as suas responsabilidades e coloca a responsabilidade de um eventual fracasso na sua equipe. Enfim, isso acontece demais no nosso dia a dia. Eu Né? acho que assim, a gente tem que observar o seguinte, igual eu falei anteriormente, no início da live. Deus colocou a gente com um propósito aqui, então cada um tem um propósito. Então, por exemplo, né, eu tenho um propósito de ser chefe e Gustavo tem um propósito dele de ser servidor. A gente tem que fazer aquilo da melhor forma possível. No caso, não se achando orgulhoso, né? Não porque eu estou, né, nesse caso hipotético, acima, né, hierarquicamente do que o Gustavo, que eu sou melhor que ele. Mas talvez, né, um exemplo, né, Deus colocou, por exemplo, carisma em mim, que é algo que o Gustavo talvez não tem, mas ele tem mais disciplina para o dia a dia, para aquela rotina. Então, cada um é bom em uma coisa, né? A gente tem que aproveitar o máximo daquela qualidade daquela pessoa e nunca pensar, né, que somos melhores por estarmos em uma posição. E eu acho que, falando sobre isso também, é bom acrescentar a questão da pandemia. Por quê? Muitas pessoas que estavam lá no topo, né, que talvez estavam com um sentimento de orgulho, né, se achando acima das pessoas, depois da pandemia, acho que começou a repensar um pouco esses valores, sabe? Essas ideias. Porque a gente viu que na pandemia, tantos grandes, né, eu falo de empresas, empresários, enfim, tiveram que fechar, né? Tiveram aí prejuízos, os pequenos também, porque às vezes a pessoa perdeu o emprego, e tem muita gente que também é pequena, eu falo assim, né? Ou ganha pouco, ou tem pouco conhecimento, ou não tá lá no topo, que também é orgulhosa. A gente não pode falar só das pessoas que estão acima, não, porque tem muita gente que, igual você falou, deu um exemplo, né? A pessoa que começa a subir na vida um pouquinho e já acha que tá lá em cima. A gente tem que tomar cuidado também, porque quando a gente mais acha que tá lá em cima, mais a queda é maior, né? Então, não deve, o nosso coração não deve se encher de orgulho, né? Assim, até porque a gente tem que ver que só Deus é maior que nós, né? Somos todos iguais. E errantes, muito errantes, infelizmente. Somos pecadores, tem uma questão interessante no que você falou, né? Somos todos errantes, né? Somos todos pecadores. E já é uma questão mais, uma experiência pessoal minha, que acho que vale a pena compartilhar, que houve um tempo que, na minha vida, né, que eu achava assim, que eu era muito errado, sabe? Às vezes a gente tem aquela crise de consciência, sabe? Eu achava que eu era muito errado, que todo mundo era muito bonzinho, eu era uma pessoa muito ruim e tudo mais. E aquilo, cara, aquilo martelava dentro de mim, eu não sei por quê. E eu não conseguia compreender isso, né? E eu sentia... isso me afetou na minha vida espiritual, obviamente. Porque eu comecei a sentir vergonha de orar, por exemplo. Eu falo, nossa, eu sou muito errado. Deus não vai ouvir a minha oração, ou eu não mereço, né, falar com quem é Rei dos Reis, assim, quem sou eu, né? Um pecador, uma pessoa totalmente falha, e eu vou falar com Deus, né? Ele vai me ouvir de jeito nenhum. Mas eu estava escutando uma pregação, né, nesse período aí, eu escutei uma pregação, e como Deus fala com a gente, né? E ele fala de acordo com o momento da vida que a gente está passando. Deus é assertivo, totalmente, né? Ele vai lá no... Glória a Deus.
E eu estava escutando a pregação, e outra coisa também que eu pensava era assim, que só eu peco, ou eu pensava assim, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Enfim, eu preocupava muito com isso. E eu achava que todo mundo me via como uma pessoa muito errada, enfim, essas crises, né? E na pregação, o pastor falou assim, Deus não se escandaliza com as suas fraquezas. Aí eu falei assim, ele, Deus não tem problema com seus pecados, Deus não tem problema com as suas fraquezas. Quem tem problema com seus pecados, com as suas fraquezas, são os outros. Você já percebeu que a gente se compara aos outros e a gente se coloca é igual a economia, né? Em economia você nunca pega um dado e analisa um dado frio só. A É, gente sempre tem que comparar com alguma coisa, né? é, Se a gente não comparar com nada, a gente não consegue fazer uma análise. E é, na nossa vida, nós somos assim. E isso não é uma coisa boa. Porque a gente se compara muito às outras pessoas. E é justamente pelo que você falou. Você falou uma coisa muito certa. Você falou, cada um tem o seu dom. E a gente tende a comparar muito aos outros. Então eu ficava me comparando às outras pessoas, ou achando que eu era menor que outras pessoas e tudo mais. E ele falou isso, olha, Deus não tem questão, Deus não tem problema com o seu pecado. Ele sabe que você vai pecar antes de você pecar. é, O que ele quer é que você se arrependa, que você não se entregue ao pecado. é, Agora, quem se escandaliza com a sua fraqueza, com os nossos pecados, né, com as nossas fraquezas, são os homens, são os outros. E por se escandalizar, pela gente olhar demais o outro, né, julgar demais e se comparar demais, a gente acaba se escandalizando com o pecado dos outros. Quando a gente mesmo comete, às vezes a gente comete o mesmo pecado. Então ele fala assim, fulano fez isso, meu Deus. Aí você não para pensar que anteriormente foi você que fez, ou você deve estar fazendo a mesma coisa, ou pior. Então, sabe, Deus, quando a gente peca, ou quando a gente chega para Deus e fala assim, Deus, eu senti orgulho, Senhor, eu senti preguiça, enfim, eu tenho ressentimento com quem vence na vida, não sei porquê, Senhor. Deus não olha lá do céu e fala assim, meu Deus, o que é isso? Não, ele te conhece, ele já te ah, conhece, sabe? A única coisa que ele quer é que você fale com ele, né? Como um amigo, não é? Quando a gente tá com a consciência pesada, a gente não chega para um amigo, desabafa, conversa. Deus é o nosso amigo. Então, eu pensava muito nisso. Eu pensava assim, não, que as pessoas vão se escandalizar com isso, comigo. Eu escandalizava com as pessoas. Só que eu achei isso muito interessante. Deus não se escandaliza com as nossas fraquezas. Quem se escandaliza com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, somos nós e são os outros, são os homens. Porque Deus já sabe, Deus já conhece a gente. O que Ele quer é que a gente largue o pecado, que a gente confesse o pecado e largue o pecado e vive uma vida plena diante dele, né? Mas se escandalizar, não. Ele já sabe. Antes da gente pecar, ele já sabe. E se a gente tivesse noção disso, a gente não fazia muita coisa errada, né? Quando a gente fosse pecar, a gente falasse assim, nossa, Deus já sabia que eu ia fazer isso está na minha cabeça agora. E eu vou fazer? Mas a gente é, faz uma. é, é um ponto a se pensar, né? Começar a pensar nisso aí. É porque a gente tem que ser mais cauteloso também, né? Antes de tomar Exato. atitudes, né? Pensar mais, igual você falou. Porque se a gente para pra pensar, talvez muitas coisas a gente não faria, né? Muitas. Nossa, tem gente que fala assim, eu não vou falar que eu admiro, não, mas eu acho assim, eu fico pensando assim, meu Deus, será que é verdade? Tem gente que fala assim, nossa, eu nunca me arrependi de nada que eu fiz. Eu falei, nossa, Ele é eu ruim me arrependi, mesmo. Essa pessoa é ruim mesmo. não é? Falei, cara, então você era para ter subido pro céu assim, é igual um anjinho, era do lado de Deus. E quem que não se arrepende de coisas que faz? A gente se É. arrepende Aí todos você os pode dias. ficar, tipo, também chorando leite derramado pra sempre, né? Pegar aquilo ali e aprender com aquilo, né? Porque também É. nós somos os nossos erros, né? A gente só amadurece também um pouco errando, né? Na E verdade, a com gente os amadurece. nossos erros, né? Às vezes a gente olha os outros errando. Aí, igual você falou, a gente olha o outro errando, a gente julga o outro errando. Aí, quando a gente faz, aí que a gente aprende. A gente, E às tem uns vezes, que nem assim. é, Tem é uns que falam verdade. assim, eu já escutei assim, exemplo, fulano fez isso, né? Aí, mas você também fez, né? Não, mas eu fiz só um pouquinho. Como se fosse um pecadinho, né? Não, tem níveis, tem um pecado aqui, tem aquele pecadão. Então a gente É tem como se que fosse, tipo,
uma garrafa de 1 litro, né? Tipo assim, ele só encheu 200 ml, né? O outro, tipo, transbordou. O outro transbordou, eu não, eu foi só umas gotinhas só. Mas os dois erraram né? E se não confessar e se não mudar de vida, né? Vai, É. vai sofrer com as consequências, né? A gente estava falando também sobre essa questão que eu dei um caso hipotético de, por exemplo, né, eu ser sua gerente, né, uma posição acima de você num trabalho, e a gente pode lembrar também de Jesus, né, como que ele foi um líder. Aí, igual você falou, né, todos os pecados se interligam, né, porque um pecado leva o outro, né. Então, assim, a gente tem que ver que o orgulhoso, por exemplo, ele nunca vai servir alguém. Que foi o modelo de Jesus. Ele serviu, ele veio servir. E o preguiçoso também, ele não vai servir, que ele vai ter preguiça de fazer aquilo. Exato. O preguiçoso, você quer outro aspecto do preguiçoso? Eu gosto de trabalhar com exemplos, né, para ser bem prático, né? Exato. O preguiçoso também é aquela pessoa que nunca se dispõe a fazer nada, óbvio, né? Ele é preguiçoso, ele não toma iniciativa. Só que quando ele vê alguém fazendo alguma coisa, e geralmente quando essa pessoa se destaca, aí vem primeiro a inveja, né? Ele sente inveja pelaquilo. Aí o que acontece? Ele vai e fica diminuindo o que a pessoa está fazendo, né? Então, exemplo, o pastor pede para uma pessoa tomar conta da área de marketing, né? De imagem da igreja. Aí ele nunca faz nada por aquilo, né? Faz pelas beiradas, né? Aí o pastor tira e bota outra pessoa. Aí outra pessoa começa a fazer, se destacar, trabalhar, mídias sociais e tudo. Aí ele fala assim, nossa, fulano é metida, né? Fulano, olha, querendo aparecer. Preguiçoso é assim. Preguiçoso é uma pessoa muito... A gente tem Você falou uma coisa também. Só para concluir o raciocínio, você falou uma coisa, né, de Jesus, né, que Jesus trabalhou o conceito de líder-servidor, né, quando ele fala lá para os discípulos, né, que maior não é aquele que é servido, e sim maior é aquele que serve, né. Então, aí tem gente que pensa assim, né, mas como que servir vai me tornar alguém maior, ou alguém de sucesso? Poxa, se você não servir para nada, e se você não servir para ninguém, você acha que você vai ter sucesso em alguma coisa da sua vida? Não vai. Não. A gente tem que ser prestativo. Então, servir é o conceito. Se você não serve para nada e também não serve para ninguém, você não vai ter sucesso em nada. Você vai ser um eterno fracassado. É verdade. Foi engraçado, mas isso é verdade. É porque se você for olhar assim, trabalho na empresa, o que é a empresa que ela quer? Alguém que soluciona um problema. Na verdade, geralmente a empresa tem algo social para fazer, né? Assim, aí se você não solucionar o problema lá da empresa, por exemplo, a empresa trabalha na área ambiental. Se você não tiver nenhuma ideia para a área ambiental, para que você não serve? Né? Se, por exemplo, é uma empresa de camisetas. Toda agora camisetas, né? Camiseta. Tem que produzir camiseta o mais rápido possível. Tá vendendo muito. E a pessoa não tem um jeito de solucionar o negócio, né? Tipo assim, de trazer soluções. Pra que eu vou querer ela? E assim, várias outras coisas. Da igreja também, igual você falou, né? Você deu esse exemplo. A pessoa tá ali na igreja, toda hora que eu falo, irmão, faz isso. Irmão, você quer fazer? Não quer. Aí chama outro. Aí critica. É assim. Então, é igual você falou, o sucesso vem daí também, de você se mostrar útil para as pessoas, né? Para as pessoas também ver valor em você, ver que você é uma pessoa prestativa, que vai ser bom estar ao seu lado, né? E assim, a pessoa que é prestativa, ela sempre tem muitas pessoas ao lado, assim, para poder ajudar ela quando ela precisa, né? Nem só quando ela precisa. Né? Eu falo assim, ela sempre é lembrada, né? Agora aquela pessoa que é orgulhosa, que não faz nada, ninguém nem quer saber dela. Não quer. Você quer ver um exemplo também de pessoas orgulhosas aí no campo corporativo, né? Isso acontece muito, não são todos, né? Mas é até uma discussão recente, né? Hoje em alguns seminários aí, em alguns livros aí também de empreendedorismo, é o famoso CEO. Já viu quando fala assim, que o Elon Musk é o cara top, super inteligente, ele é o gênio. Só que o cara tem uma equipe de primeiríssima qualidade, pessoas super inteligentes que tem um background, né? E tem uma equipe fenomenal por trás dele, que está trabalhando, que está criando, que está inventando, que está inovando e tudo mais. Só que aí todo mundo fala só do Elon Musk.
E às vezes a própria pessoa não dá valor à sua equipe, né? A pessoa quer aparecer, ela quer. Não. Quem não quer, né? Ah, eu quero ser o Mark Zuckerberg da vida, né? O Tim Cook da vida da Apple, ou o cara lá da Tesla, né? O Elon Musk. Enfim, e uma coisa também, Thalita, que eu estou escrevendo um livro, né? Eu falei isso para vocês, né? Não sei se eu falei na live passada, mas Falou, tá, não eu falou. estou escrevendo um livro que em breve vai ser lançado aí sobre, vai ser um manual de finanças. E tem muita coisa de neurociência, é bem legal, né? Não é chato, não. De economia comportamental, de finanças comportamental. E uma das coisas que eu até escrevi no livro que eu estou terminando agora, estou terminando não, está na metade ainda, que eu me pergunto assim, o que eu agrego na vida das pessoas? Né? Exemplo, se eu trabalho com a Thalita, o que eu agrego diariamente na vida dela? Seja como ser humano, né, como cidadão e como profissional. Porque o que as pessoas ganham de se relacionar comigo? Porque seria hipocrisia a gente falar que a nossa vida, as nossas relações, é um eterno jogo de interesse. A gente sempre é interessado em alguma coisa, né? Seja coisas boas ou coisas ruins. Mas a gente sempre está interessado em alguma coisa, né? Em bons relacionamentos, né? Num bom network, né? A gente precisa e quer estar perto de pessoas inteligentes e tudo mais. Então, eu sempre me faço essa pergunta, olha, o que eu agrego na vida das pessoas que estão ao meu redor? Né? Será que essas pessoas ganham alguma coisa de se relacionar comigo, né? E quando eu falo ganhar aqui, não é dinheiro, não. É conhecimento, é experiência, é alguma coisa importante, né? E isso está envolvido, isso também está incluso na palavra do Senhor, né? Então, eu escrevi no livro aqui, olha, a sua marca pessoal, né? A nossa marca pessoal, nossas palavras, nossas atitudes, as decisões que a gente toma dia a dia, é um ativo que deve ser administrado com a intenção de servir ou ajudar os outros a se beneficiarem por ter um relacionamento conosco, ou por estar associado ao seu trabalho, sua equipe, ao setor que você trabalha, atende, enfim. Servir aos outros também não é dizer sim para tudo que alguém te pede, né? Que alguém quer que você faça, não é isso. Servir aos outros aliás, também né, um dos grandes professores da nossa vida é o não, né? É receber o não. O não faz a gente aprender muita coisa, né? Principalmente resiliência e maturidade, né? Tem gente que não suporta escutar um não. Acha que só porque alguém falou não, porque a pessoa odeia ela, não tem consideração com ela, não gosta. E, na verdade, não faz parte da nossa vida. Na verdade, a gente escuta mais não do que sim na nossa vida, né? Então, servir aos outros, na verdade, é ser autêntico, ser uma pessoa honesta, sincera, uma pessoa que está disposta sempre a ajudar, a gerar valor, a criar coisas novas, a resolver problemas, ter empatia com os outros. E de forma alguma também servir aos outros é ser vingativo, né? Tem gente que é vingativo. Então, servir aos outros não é ser vingativo, de forma alguma. Então, sempre se questiona, sabe? Seja no seu relacionamento familiar, na igreja, entre amigos, no seu ambiente profissional, né, de trabalho. Se pergunte, né, o que as pessoas ganham se relacionando comigo? O que eu agrego de valor na vida das pessoas? Ou será que eu só falo uma bobeira? Enfim, só faço besteira? A gente tem que se questionar isso, né? O Ai, ponto é só que a gente, fala abobrinha. tem gente que só fala abobrinha, né? Ah, não, é. Oh, meu Deus do céu. Só Jesus na causa. Não, e a gente tem que observar também, né? Assim, apesar que, sei lá, tem tanta gente que fala abobrinha que eles se juntam, né, pra falar abobrinha, né? Eu ia falar assim que a pessoa às vezes tá falando tanta abobrinha e não tá ajudando ninguém, que as pessoas começam a se afastar delas, né? É um sinal de que tem alguma coisa errada com você, né? Mas aí eu lembrei que aí junta mais gente fala abobrinha junta e acho que não deu certo. Tem gente que gosta da abobrinha, né? Aí assim, acho que não deu certo, não. Lá em Filipenses, olha o que fala, lá no capítulo 8, capítulo 4, versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, que foi o que o Gustavo disse, né? Assim, não é o que eu agrego de valor monetário, mas assim, são minhas palavras, o trato com a pessoa, enfim, né? Ajudar com uma ideia, ajudar algum problema, ouvir a pessoa, né? A gente fala, não sei quem estava falando essa semana, a questão de ouvir,
que a gente ouve pouco, né? A gente quer mais falar, não tá nem aí para as pessoas. E às vezes ouvir já é uma grande forma de servir o próximo, né? Exatamente. E ouvir, isso é uma questão interessante também, do ouvir, que é o feedback, né? Tem gente que não suporta feedback. E tem uma coisa, a pregação de domingo lá na igreja, né? O Getúlio falou uma coisa assim, que eu leio livros, eu vejo palavras, sempre nos livros e nas palavras que a gente, nas pregações que a gente guarda algumas frases, né? Ele falou assim que nós temos que nos confrontarmos com nós mesmos. Mas como que a gente se confronta com nós mesmos? Como é que nós nos confrontamos? Não é simplesmente parando para pensar e falar assim, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, porque na maioria das vezes a gente vai achar que a gente sempre tá tudo certo, tá sempre tudo bom, né? A gente não errou, é o outro que errou e tudo mais. Mas ele fala uma coisa, né? Como que a gente se confronta? Confrontando a nossa vida com a palavra do Senhor, com a Bíblia, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, né? Confrontar o que nós somos com a palavra do Senhor, quem que tá dando feedback pra gente? É a palavra de Deus. Porque tá lá a forma com que a gente tem que andar, se vestir, falar, pensar, ser, trabalhar. Então a gente começa a se confrontar com isso, a gente tem condição de receber um feedback. Esse feedback quem dá é Deus através da sua palavra. Então, no nosso ambiente profissional, né, e familiar também, isso acontece muito dentro das casas, né, das famílias, a gente tem que saber escutar o próximo, o que essas pessoas têm para falar da gente. Eu sempre pergunto para pessoas próximas que eu confio, aqui, como é que foi? O que você acha que dá para mudar? Será que tá legal? Por quê? Porque eu não tenho condição de saber 100% como é que eu tô sendo, sabe? A gente não consegue enxergar as minúcias, não. É igual quando a gente vai escrever um TCC, né? Defender uma monografia, né? Alguma coisa assim, uma tese. A gente revisa. Quando a gente passa para outra pessoa ler, a pessoa encontra uma série de erros de Nossa, português. eu não reviso nada do que eu faço, assim, é muito raro, porque eu nunca vou achar aquele erro. Porque eu sempre vou, é Exato. igual você falou, eu vou estar comparando comigo mesmo, já vou saber que eu escrevi, daí eu começo a ler, é esse mesmo. Tem erro nenhum. Exatamente. É muito difícil ver um erro seu, isso é verdade. E esse é um bom exercício de você fazer, né? Tipo, escrever um texto, ir lá e revisar e depois mandar alguém revisar. Você fala, nossa, eu não vi isso. Sim, o nosso cérebro vai no automático, porque a gente escreveu e tudo, né? Então aí a dica, sempre esteja aberto ao feedback. Sem feedback a gente não cresce. Se a gente não tiver aberto ao feedback, a gente sempre vai repetir os nossos mesmos erros, porque a gente nunca vai conseguir enxergar esses erros. Né? É a outra pessoa que vai apontar, olha, você errou nisso. É igual. Aí já entra. Eu ia falar que tem pessoas que você vai dar o feedback. Eu, pelo menos, só dou feedback se me perguntarem, assim, na maioria das vezes. Ou se eu for muito amiga da pessoa, porque às vezes você dá o feedback e a pessoa fala assim, não, invejosa, por exemplo. Exato. Então, é igual você falou. Hã? É imaturidade, porque a gente conhece, né? Exemplo, se eu sei que tem uma pessoa que não gosta de mim, infelizmente, porque eu sou uma pessoa tão legal, mas se eu sei que tem uma pessoa que não gosta de mim, Mas e tem essa pessoa que não pessoa. gosta de você, Gustavo? Existe essa Deve pessoa? ter, Que eu acho que isso? Não é possível. ficou tão legal, e eu acho que tem gente ainda que não gosta de mim. Mas se é uma pessoa que você sabe que já tem uma predisposição com você, essa pessoa, a gente sabe, né, a maneira com que se fala, né? A gente é brasileiro, a gente tem um jeitinho de falar, a gente é carinhoso. Então, a maneira com que a gente fala, já dá para saber se essa pessoa está fazendo uma crítica construtiva, né, um feedback positivo, ou se a pessoa está querendo te encher a paciência mesmo, né? Mas a gente sempre tem que estar aberto ao feedback. Às vezes até uma crítica mais pesada de alguém que não gosta mesmo de você, né? Você vai orar por essa pessoa, óbvio, você não vai amaldiçoar ela, não. Vai orar e pedir para Deus tirar esse sentimento ruim dela, mas considera também, porque talvez ela possa estar falando uma coisa que realmente é verdade, entendeu? Então, é aquilo. Se você não estiver aberto ao feedback, à crítica, você nunca vai sair do lugar. Por quê? Porque você sempre vai achar que está perfeito, está ótimo, porque a gente não consegue enxergar 90%, né? A gente não consegue enxergar nem 50% dos nossos erros, das nossas limitações. Então, esteja... É igual a palavra de Deus que fala que a gente fica olhando o cisco no olho dos outros, mas na verdade tem uma trave no nosso, né? Gigantão. A gente tem que tomar cuidado. Então, você tem mais alguma coisa para falar sobre os pecados? Orgulho, preguiça, tem muito mais... inveja e cobiça. Pode falar. Você falou que tem mais ainda além desse que a gente citou, né?
Sim, é o que eu ia falar. Tem muito mais pecados, né? Só que a gente percebe que uma coisa vai ligando à outra, vai te levando à outra, né? Então você pode falar sobre a luxúria, você pode falar sobre uma série de outras coisas, né? Então, mas a gente vê que uma coisa leva à outra. Mentira, O que a né? gente tem que fazer? Sim, o que a gente tem que fazer é orar, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus ser humilde o suficiente para reconhecer os nossos erros, né? E procurar conhecimento, né? E aqui, como a gente está falando sobre sucesso financeiro, profissional, enfim, à luz da palavra de Deus, não tem livro melhor para você aumentar o seu conhecimento do que a Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai ler lá Provérbios. É um desafio para quem está assistindo essa live e vai ver o vídeo. Leia Provérbios e Eclesiastes até o final do ano. E começa o próximo ano com base nos princípios de Provérbios e Eclesiastes. E Lê Cantares. depois comenta aqui o que achou. Exato. Lê Cantares também, porque Provérbios e Eclesiastes é pesado. Vai te confrontar com um monte de coisa errada que você faz. E Cantares é mais uma poesia, né, mais bonita, assim. Lê Provérbios, lê os 3 livros de Salomão. Provérbios, Eclesiastes. Aí quando você terminar de ler Eclesiastes, você estiver assim, refletindo, você lê Cantares. Aí você vai sair, né, com a alma doce. Ai, ai. Então tá, Gustavo. A gente tá acabando nosso tempo já. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Só isso. Só isso, eu vou aproveitar que eu vou, já está feito já, eu vou abrir um canal no YouTube, vou ver se eu posto aqui no Instagram também, a Thalita está me dando umas dicas aí, e eu vou falar bastante sobre economia à luz da palavra do Senhor, Que legal. a gente vai falar bastante sobre isso de uma maneira bem simples, bem didática, assim, eu gosto de dar exemplos e tudo mais. Então, quando abrir, espero que a Thalita Vou ajude a divulgar postar um pouquinho. aqui. Vou postar, A galera entra aí, a gente vai fazer mais lives lá também com a Thalita e com mais outras pessoas também. Vamos fazer podcast aí também, se Deus quiser. Amém. E sempre tendo com a Bíblia, né, como nosso guia. É isso aí. Fiz meu jabazinho aqui, né? Sucesso para você nessa nova fase aí. Não é fácil cuidar de rede social, não, mas eu acho que é isso que a gente precisa, assim, na rede social, sabe? Coisa que vale a pena ouvir, porque tem hora que eu fico olhando, assim, um povo postando uns trem nada a ver, que eu fico até com preguiça. Fala assim, tipo, igual você falou, de orgulho, sabe? A pessoa posta foto, tipo, pra mostrar o que ela tá fazendo, onde que ela tá indo, o que ela tá deixando de fazer, mas pra se mostrar na internet, eu acho que a gente tá precisando ajudar mais o próximo. Né? No nosso caso, a gente tá tentando levar o conhecimento às pessoas, né? E é um conhecimento de graça, né? Eu acho que a gente não... Quem tá ouvindo nossa live aí, não perca, né, as próximos vídeos aí do YouTube do Gustavo. E eu vou postar com certeza. Então, só recapitulando para todos que ficaram aqui até o final, né? Lá no primeiro vídeo a gente falou sobre o pecado da pressa, da avareza, da falta de prazer no trabalho, da ira contra a riqueza. E a gente fechou hoje com inveja e cobiça, preguiça e orgulho. Então, que a gente possa, né, à luz da palavra, como você disse, eu espero que todos aqui, né, que estão nos ouvindo aí, possa ler a palavra e contar, né, o testemunho dela ao ler, e que a gente possa pensar sempre naquilo que a gente está fazendo, né, desses pecados, né, qual que está minando mais a nossa vida. Aqui a gente está falando da vida financeira, mas mina todo o resto, né? E orar para Deus mesmo, pedindo a Ele forças, pedindo a Ele para tirar essa coisa ruim de nós e confiar no Senhor, né? Que Ele, como você disse, Ele é nosso amigo e Ele vai nos ajudar. Amém. Obrigada, viu, Gustavo, pela presença na live aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aí junto com você. E falando isso, ó, eu e o Gustavo estamos usando a camiseta, apesar que o do Gustavo não dá pra ver que tá usando sola grátis, que é uma cruz, tá? Na parte, nas costas aí. Ó, bacana, hein, Gustavo? Apesar que deu metade aqui, o vídeo parou, mas deu pra ver um pouquinho. E eu tô É isso aí. eu tô usando essa aqui, que é Jesus é Fiel. E a gente vai continuar vendendo essas camisas para a glória e honra do Senhor. É isso, irmãos. Boa noite. Né? Fiquem com Deus. Você também, Gustavo. E até a próxima. Com Deus. Obrigado. Tchau, gente.